Quando eu tinha 16 anos, eu sofri do meu primeiro coração partido. Eu já contei mais ou menos essa história em um ou dois outros episódios, e eu sinto que é como se eu estivesse falando sobre a mesma coisa de novo, mas é porque a gente passa durante a vida por algumas experiências, principalmente ali na nossa infância e adolescência, que são marcos, às vezes bons, às vezes traumáticos. Esse primeiro término específico cai na segunda categoria de traumático. E foram muitos anos e terapia para conseguir superar esse momento. Não por conta da pessoa em si. Tipo, hoje em dia, sei lá, não tenho sentimento nenhum com relação ao meu namorado da época, mas sim pelo acontecimento, como aquilo bateu em mim. O sentimento de rejeição e de quebra de expectativa que aconteceu naquele momento, que me deu um bloqueio que se seguiu durante muito tempo em outros relacionamentos que eu tive, simplesmente porque eu não queria passar por aquilo de novo. E uma coisa importantíssima que você precisa saber sobre esse término é que, na verdade, a gente namorou por provavelmente 4 ou 5 meses. Só que além da idade, porque quando você tem 15, 16 anos, tudo é muito intenso, tudo é muito aumentado e você tá vivendo um primeiro amor, um primeiro namoro, então aquilo se torna ainda mais gigante. Existe também uma coisa sobre relacionamentos amorosos que são breves, que quando eles acabam, às vezes parece que é mais devastador do que quando você termina um namoro de 2, 3, 5, às vezes um relacionamento de 15 anos. E isso é a quebra de expectativa. Quando eu fui fazer meu intercâmbio, a gente ainda estava junto e rolaram todas aquelas promessas apaixonadas de que a gente ia ficar junto, quando eu voltasse, a gente ia continuar exatamente de onde parou. E no meu segundo ou terceiro mês de intercâmbio, ele me mandou um e-mail, porque sim, em 2009 a gente se comunicava por e-mail, terminando comigo, e eu sabia que era porque tinha uma outra menina, que por sinal eu não gostava na época, porque eu sabia que ela gostava dele. E o sentimento de perda, de não poder fazer nada porque eu não estava próxima para tentar argumentar de volta, de estar num lugar desconhecido, estar longe dos meus pais, longe dos meus amigos, num lugar que já estava me deixando deprimida, que era onde eu estava fazendo intercâmbio, e de todo aquele processo que eu estava vivendo, tudo aquilo, mais uma vez, se tornou muito. Mas o que mais gritou foram todos os sonhos, todas as expectativas, as ideias que eu tinha para aquele relacionamento que nunca se concretizaram. E isso acontece muito quando a gente pensa em relacionamentos que são curtos e intensos. Às vezes a gente acha que o que está doendo muito é a dor da separação, mas mais do que isso, o que está doendo é a dor da quebra de expectativa. Porque a gente imagina uma história, a gente cria uma história em cima daquilo e a gente não consegue viver essa história. A gente fica mal pela ideia do que poderia ser e não necessariamente pelo que foi. Porque em relacionamentos curtos, se você for pensar, no início do relacionamento, a gente ainda tá no auge da paixão, no auge da entrega, a gente ainda tá ali se esforçando muito pra mostrar a nossa melhor versão e colocar ali pra debaixo do tapete todos aqueles defeitos, aquelas coisinhas chatas da nossa personalidade, porque a gente quer que o outro fique muito envolvido pela gente. Então, quando esse tipo de relacionamento acaba, muitas das vezes a gente nunca chegou naquela parte da relação em que a gente começa a ver os defeitos do outro, a gente começa a perceber que não é tão perfeito assim, que tem umas certas incompatibilidades, que essa coisinha aqui que essa pessoa faz me irrita, talvez os nossos valores aqui não estejam tão alinhados, talvez a gente, logisticamente falando, eu tenho um sonho que é incompatível com o sonho dessa pessoa. Você não chegou lá ainda. Você ainda tá vivendo na promessa daquele amor, nas expectativas que você coloca em cima daquilo. E amiga, quando as nossas expectativas não são atendidas, dói muito mais do que qualquer coração partido. Antes de começar esse episódio, eu quero fazer um disclaimer, porque eu vou estar falando sobre relacionamentos e expectativas, mas eu não vou estar falando de um relacionamento abusivo. Então aqui eu não vou falar sobre um quadro de relacionamento em que uma pessoa claramente está sendo negligente ou abusiva, tóxica. Não. Aqui eu vou falar sobre relacionamentos entre pessoas que são boas pessoas, que querem fazer dar certo, que muitas das vezes vêm com as melhores das intenções, mas infelizmente as expectativas não estão ajustadas por algum motivo entre ambas as partes ou em uma das partes, e muitas das vezes ou acaba
acontecendo a quebra da relação, onde cada um tem que ir para um lado, ou então o movimento de dar todos os passinhos para que as expectativas sejam ajustadas e os dois consigam se encontrar num lugar comum, porque são duas pessoas que querem fazer dar certo. Então a gente vai estar falando sobre relacionamentos saudáveis, com pessoas normais, mas que às vezes não dão certo e às vezes dão certo, e como que a gente ajusta as nossas expectativas dentro dessas relações. Acho importante fazer esse adendo porque eu sinto que já existe muito material aí nas redes sociais, internet, podcast, que não falta é a gente falar de relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, e pode ser que em algum outro episódio eu venha falar sobre isso, quando eu fale sobre relacionamentos novamente, mas eu nunca escuto ninguém falar sobre relacionamentos saudáveis que não dão certo, ou sobre pessoas que querem fazer dar certo e talvez não dê certo, ou então como elas fazem dar certo, enfim. Bons relacionamentos. Vamos falar sobre bons relacionamentos hoje. Mas eu preciso me apresentar, né, menina? Não me apresentei ainda. Olá, queridos e queridas. Eu sou a Lu, do Instagram e do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. E para começar, eu trouxe ele, um dos meus cadernos de 2021. Sim, já tinha um tempão que eu não trazia os meus cadernos aqui dos meus diários, mas eu quis trazer. Eu sou casada há 7 anos. Sim, eu sempre tenho que parar para pensar quantos anos exatamente. Mas tem 7 anos e a gente tá junto 10 anos. Então eu posso te dizer que já passamos por muitos altos e baixos. Eu não vou te dizer que eu tenho um relacionamento perfeito, que a gente nunca briga, que a gente nunca pensou em cada um ir pro seu lado, que a gente nunca teve diferenças grandes, que a gente teve que conversar e expectativas que a gente tá sempre tendo que realinhar um com o outro. O nosso relacionamento é um relacionamento de verdade. E relacionamentos de verdade, quando eles existem por muito tempo, eles vão passar por esses altos e baixos. Tem relacionamento que passa por menos altos e baixos? Tem. Mas tem relacionamentos que precisam de mais manutenção do que outros. Eu acho que a gente teve algumas fases, principalmente no iniciozinho da vida de casado. Eu acho que os 2 primeiros anos da vida de casado foram um pouco caóticos para nós dois, principalmente porque nós éramos novos. Eu, principalmente, era bastante nova, com 23, 24 anos. Mas mesmo assim, os dois tentando navegar num relacionamento novo. Eu também tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, então eu tava tendo que me adaptar à minha vida aqui, à cultura daqui. Depois a gente conseguiu ir para uma fase em que a gente estava super bem, ele foi por anos. Depois ali já nos 7 anos juntos, não de casamento, 7 anos juntos, a gente passou por outra fase. E, claro, a gente tem os nossos momentos em que a gente está mais alinhado e que as expectativas estão melhores e momentos em que a gente não está. E todas as vezes que a gente esteve em momentos difíceis foi por conta de comunicação, ou melhor, pela falta dela e pelas expectativas que a gente tinha em cima um do outro que não eram comunicadas, não eram claras e que não necessariamente deveriam ser atendidas em sua totalidade. E aí eu vou chegar em todos esses assuntos durante o episódio, então fica tranquila. Então, no dia 14 de julho, eu escrevi, e aí eu vou ler só as partes gerais, porque eu não vou entrar em pormenores do meu relacionamento aqui com vocês, desculpa. Mas eu vou ler aqui as partes mais principais do que eu escrevi, porque a gente vai falar sobre essas reflexões. É muito louco pensar nas expectativas que a gente deposita no outro, na autoconfiança que temos de achar que nós teremos o poder de mudar uma pessoa. Mas até que ponto isso funciona? Até que ponto é ajudar o outro para que ambos cresçam juntos em suas melhores versões? Dá para mudar alguém? É justo querer mudar alguém? Até que ponto a gente pode esticar uma nossa relação até ela arrebentar? Em todo relacionamento, aprendemos a abrir mão de certas coisas em prol da vida 2. Mas o quanto é justo abrir mão? Até onde essa corda estica? Para eu conseguir chegar em algumas das respostas dessas perguntas, porque eu não tenho todas as respostas, foi necessário muita conversa, muita paciência, muita comunicação clara que eu tive que aprender a ter, mais do que ele. Eu acho que ele sempre teve uma comunicação mais clara do que a minha, e como me posicionar e principalmente entender quais eram as expectativas que cada um tinha dentro da relação e o quanto dessas expectativas era razoável esperar do outro e o que era, na verdade, uma expectativa que a gente esperava que o outro atendesse, mas que, na verdade, quem tinha que atender aquela expectativa era nós mesmos consigo mesmos. Calma. Era nós mesmos com nós mesmos. Super confuso, mas a gente vai chegar lá. Confia, fica aqui comigo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre expectativa.
Expectativa é bom ter, é ruim ter, expectativas altas, expectativas baixas, como é que a gente consegue nivelar essas expectativas? A gente escuta muito em todos os lugares que a gente precisa baixar as nossas expectativas. Tem que baixar a expectativa, quanto mais altas suas expectativas em relação ao outro, mais são as chances de você se decepcionar, mais são as chances de você quebrar a cara, e é verdade em praticamente todos os casos. Realmente, a gente tende a ter expectativas muito altas com relação a nós mesmos e ao que a gente espera dos outros, baseados em como a gente enxerga o mundo, em como a gente lida com a vida, baseado nos nossos valores. E a nossa régua, quando a gente está medindo o outro e quando a gente está esperando coisa dos outros, é uma régua que existe baseado na nossa visão de mundo e nos nossos valores e no que é prioridade pra gente, no que é importante pra gente, em como a gente se sente acolhido, amado, respeitado. Só que às vezes o outro enxerga diferente. E não é que o outro esteja aquém das nossas expectativas porque a pessoa não se dá o trabalho, porque ele não tá nem aí, porque ele não gosta tanto de você assim, tá te enrolando. Lembra que a gente tá falando de relacionamentos saudáveis, né? Então, nesses casos, às vezes a outra pessoa simplesmente não consegue atender às suas expectativas porque para aquela pessoa, as coisas que importam e as expectativas que aquela pessoa tem em relação às pessoas que ele ama, e talvez isso inclua você, são expectativas diferentes. Porque é outra visão de mundo, porque são outros valores, são outras prioridades, são outros jeitos de ser amado. A questão não é necessariamente você ter expectativas muito altas ou muito baixas. Eu acho que, primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é que existe sim uma diferença entre expectativa e padrão. Eu acho que as expectativas, elas têm que estar mais abaixo e o padrão tem que ser alto. Porque a gente também tem que tomar cuidado com essa coisa de, você tem que baixar as suas expectativas, porque muitas das vezes, quando a gente fala isso, a gente automaticamente pensa em baixar os nossos padrões. Então é tipo, realmente, eu espero demais de uma relação, eu acho que eu preciso esperar menos de uma pessoa. Só que aí o que acontece é que a gente acaba esperando pouquíssimo, quase nada, tendo padrões muito baixos, e aí o cara faz o mínimo do mínimo do mínimo, que é, sei lá, responder uma mensagem de WhatsApp, oi, ou então dar um likezinho nos stories, e você já tá ali achando que aquele cara te ama, porque você tá acostumada a receber migalhas de amor, porque você colocou seus padrões baixos, porque você achou que colocando os padrões baixos, você estava colocando, na verdade, suas expectativas abaixo. Não. Existe uma grande diferença entre ter expectativas mais baixas e ter padrões mais baixos. Aí você vai me perguntar, Lu, mas como é que eu sei se eu tô depositando uma expectativa muito alta na pessoa ou se na verdade são só os meus padrões que estão pré-estabelecidos e são sim padrões altos porque eu sei que eu mereço coisas boas num relacionamento? Olha, não é uma resposta simples e eu tô pra te dizer que talvez eu também não saiba qual seja a resposta certíssima, mas eu vou te dizer o que eu acho e aí você pega pra você se você acha que faz sentido. Eu acho que a expectativa, ela vem de um lugar de perfeccionismo, enquanto que os padrões vêm de um lugar de limites. Então, vamos pensar assim, tá? Vamos supor que você tá pensando no cara ideal pra você. Quais são os seus padrões? Quando a gente tá pensando em padrão, a gente pode começar pelo mínimo. Isso aqui é o mínimo do mínimo. Todo relacionamento tem que ter isso, tá? Um cara que me respeita, que me valoriza, que me trata bem, que não me faz questionar se eu estou sendo amada por ele ou não. Isso aí é o mínimo. Mas aí a gente pode começar a entrar nos pormenores. Olha, nos meus padrões aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto de atos românticos. Então, pra mim é importante que um cara me leve pra jantar e pague a conta. Quero que ele pague a conta no mínimo nos primeiros encontros. Depois pode ser que, dependendo, quando a gente já estiver junto, a gente consiga rachar e tal. Mas, de início, é imprescindível que ele pague a conta. Eu quero uma pessoa que tenha foco na carreira. Eu quero um cara que esteja ali focado. Pode ser, não precisa ser rico, mas eu preciso que ele tenha objetivos profissionais. Então, beleza, tem objetivos profissionais. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir declarações de amor, então eu preciso que essa pessoa se comunique claramente dizendo que ela gosta de mim, quais são os sentimentos dela por mim. E aí, beleza, isso aí são o quê? Os padrões que você tem e que são padrões altos e você merece ter esses padrões altos, porque, sinceramente, eu não tô falando nada aqui absurdo, isso aqui não tem nada de demais no que eu tô falando, mas são os padrões que você tem e esses padrões, eles conversam com essa ideia de limites, né? Tipo, por exemplo, pra você,
um cara que não consegue comunicar claramente como ele se sente em relação a você e tem um bloqueio de dizer eu te amo, você é importante pra mim, eu acho você maravilhosa, cara, isso aí, se o cara não consegue fazer isso, tem gente que não liga tanto, que vê mais amor numa pessoa quando a pessoa faz coisas por ela. E tem pessoas que se importam mais em ouvir da pessoa amada esse tipo de, sei lá, feedback, por assim dizer. Claro que todo mundo gosta, em certa medida, de ouvir essas palavras, é óbvio, isso faz parte de um relacionamento. Mas tem gente que se importa mais com isso e tem gente que se importa menos. Então, isso tudo você tá delineando o que é importante pra você. São os padrões que você tá construindo que tem que ser altos sim. Agora, dentro disso tudo que eu falei, vem junto as expectativas. Aí as expectativas que você tem que começar a dar uma amenizada. Porque o que acontece? A expectativa, ela pega esse padrão que você colocou que é alto e ela joga ele num patamar que é assim, quase que praticamente inalcançável. Então vamos supor que eu tô falando aqui desse cara ideal aí, que você gostaria, por exemplo, que ele não necessariamente fosse tanto assim pra bar, que ele fosse mais de vida saudável, e aí você conhece um cara que, tipo, caraca, o cara é super legal, o cara me trata com tanto respeito, o cara é maravilhoso e etc, etc, mas, poxa, toda quinta-feira ele vai pro bar? Sério, qual é a necessidade disso? Sendo que, tipo, quando você conheceu a pessoa, você já sabia que quinta-feira, depois do futebol, ele ia pro bar com os amigos por, tipo, 2 horas, sei lá, sabe, um negócio assim, pouca coisa, é a individualidade dele, é o momento dele, mas aquilo dali já te incomoda e você já começa a ficar irritada porque você espera que, a partir do momento que ele começa a namorar com você, acabou, é do futebol direto pra casa. Ou então, voltando pra questão de se comunicar claramente. Vamos supor que esse mesmo cara é um cara que super, desde o início, não ficou te enrolando, não ficou com papinhos meio dúbios que você não sabe exatamente qual é a vontade dele ali naquele relacionamento. Não, desde o início ele sempre deixou muito claro que ele gosta de você, que você é importante pra ele, que você é prioridade pra ele, que ele te ama, etc. Mas na sua expectativa, ele tinha que estar te mandando cartas pelo correio toda semana. Ele tinha que estar escrevendo parágrafos no Instagram, em fotos apaixonadas, se declarando pra todo mundo, quando na verdade ele nunca foi uma pessoa que gosta de se expor nas redes sociais. Mas pelas suas expectativas, era pra ele estar fazendo tudo isso. E aí você percebe que às vezes é um pouco demais? Tipo, obviamente que você pode comentar com ele e falar, poxa, amor, ia ser legal se você de vez em quando postasse uma foto nossa. E aí ele pode ser que, né, tipo, não, tudo bem. Porque às vezes a pessoa nem tá pensando nisso, porque pra ela é tão, tipo... Pelo menos assim, por exemplo, o meu marido é exatamente isso. Pra ele, não é uma coisa que ele pensa, não é... Tipo, olha, realmente, hoje é um dia tal, eu tenho que postar foto tal. Cara, o cérebro dele não funciona assim. Mas você tá percebendo que, tipo, os padrões estabelecidos são altos e são não só razoáveis, mas são necessários para você conseguir encontrar um parceiro que de fato seja uma pessoa que vai te trazer uma relação saudável e duradoura, que vai te fazer feliz. Mas quando a gente começa a enfiar muita expectativa ali naquilo, é quase como se a gente estivesse esperando perfeição da pessoa, baseado no que a gente enxerga como perfeito. E aí, cara, é aí que o negócio começa a desandar, porque a gente nunca vai encontrar uma pessoa que atenda todas as nossas expectativas e que faça tudo exatamente do que a gente quer, do mesmo jeito, e que ame a gente 100% do jeito que a gente quer e que não cometa deslizes, porque isso não existe. A não ser que você comece a, sei lá, namorar um clone seu. Se você quiser se namorar, o que tudo bem também, você com certeza pode ser o amor da sua vida e você pode ficar só com você mesmo para o resto da vida, não tem problema nenhum nisso, mas se você está aberta a querer colocar outra pessoa na relação, isso não será possível. Então, nesse ponto, nesse sentido, as expectativas, elas precisam dar uma amenizada. E aí, o que acontece é que quando você tem dentro de você, claro, quais são os seus padrões dentro de uma relação, o que é importante pra você, quais são os limites, quais são as coisas que são inegociáveis num relacionamento pra você, se você tem isso claro desde o início e você consegue ajustar as suas expectativas, o que acontece é que, idealmente, você vai conseguir mostrar pras pessoas como elas precisam te tratar pra estarem na sua vida e atenderem os seus padrões, mas você não vai estar necessariamente impondo as suas expectativas inalcançáveis em cima delas. Porque é muito chato quando a gente tá sendo sufocado pelas expectativas de outras pessoas. Você sabe disso. É uma vida inteira crescendo com as expectativas que os nossos pais têm sobre as nossas escolhas, nossos amigos e, claro, o nosso parceiro, a nossa parceira em cima da gente também. Vai dizer que você também não fica frustrada quando você acha que você tá dando o seu melhor, que você tá sendo uma boa parceira, mas parece que nunca é o suficiente, porque as expectativas daquela pessoa são altíssimas e você é apenas um ser humano
e você não consegue atender aquilo tudo porque é desgastante e você fica sempre se perguntando o que tem de errado com você, porque você nunca consegue alcançar aquilo e a pessoa só fica demandando mais e mais e mais de você. Você sabe do que eu tô falando e você sabe como isso é chato. Então, impor isso na outra pessoa também vai ser difícil pra ela, também vai pesar nela e com certeza vai pesar na relação. E aí, pensando nisso tudo, enquanto eu tava escrevendo ontem mais ou menos o que eu queria falar por aqui, eu criei um termo chamado expectativas assertivas. O que é uma expectativa assertiva? É basicamente um meio termo entre o padrão alto e as expectativas. Você tem as expectativas niveladas, você tem os seus padrões bem estabelecidos do que você espera numa relação e você consegue depositar ambos numa pessoa que consegue retribuir. Porque às vezes, como eu falei, pode ser que seja uma pessoa maravilhosa que você esteja se envolvendo, mas as expectativas que você tem, os padrões que você tem, que não são altos, simplesmente estão sendo direcionados para a pessoa errada. Então você percebe que o que acontece é, você não tá esperando muito, você não tá, depositando expectativas irracionais, você só tá depositando expectativas razoáveis e padrões que são importantes pra você numa pessoa que simplesmente tem outras expectativas e outros padrões e outros valores e ela não consegue atender eles, simplesmente porque ela é uma pessoa diferente. E aí a gente acaba entrando num território que às vezes é devastador, que é lembrar que a outra pessoa só pode ir até onde ela consegue chegar. Eu falei sobre isso no episódio 14, em que eu falo sobre relações autênticas. E o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a pessoa tá dando o melhor dela. Cara, o melhor do melhor do melhor. Ela tá entregando tudo. Tudo que ela tem pra entregar, ela tá entregando. Mas aquele melhor que ela tá entregando não é o suficiente pra você, não porque você é esse ser humano intocável, mas é porque simplesmente talvez você seja mais madura, talvez você tenha vivido mais, talvez você tenha mergulhado antes ou mais profundamente em autoconhecimento e você tem uma visão de mundo mais clara sobre o que você quer pra você, pra sua vida, pra sua realidade, e aquela pessoa não chegou lá, pelo menos não ainda. Então, nesses casos, ou você vai ter que ter paciência pra meio que ajudar aquela pessoa aos poucos a caminhar o próprio caminho, ou então você vai ter que aceitar que é uma pessoa maravilhosa, que está dando o seu melhor, que merece tudo de bom, mas que você tá em outro lugar e que aonde você tá agora, a barra é mais alta. Os objetivos são mais altos, os padrões são mais altos e até as expectativas, elas subiram também, não num sentido altíssimo e razoável, mas elas subiram para além do que aquela pessoa consegue entregar. Cara, a quantidade de pessoas que já passaram por isso, eu acho que muitos relacionamentos, na verdade, atravessam isso, e aí cabe ao casal, as duas partes envolvidas, decidir como que ambos vão lidar com isso. Porque se existe amor e existe esperança e existe vontade de fazer dar certo, você não precisa descartar alguém que você ama, que você quer realmente passar o resto da sua vida, porque você consegue enxergar que no fundo, no final das contas, vocês dois têm os mesmos valores, vocês, sei lá, criariam filhos juntos, lindos e seriam ótimos, etc. E se você realmente enxerga potencial ali, claro que você precisa dar a essa pessoa também o espaço que ela precisa pra ela poder crescer, porque você vê que ela tá indo na direção certa, ela só não chegou lá ainda, mas ela vai chegar e tudo bem. Só que você precisa ver se tá realmente existindo boa vontade dessa pessoa e se essa pessoa está de fato aberta a caminhar por esse mesmo caminho, ou não necessariamente o mesmo, mas um similar, e que ela está de fato sim tentando crescer pra onde ela precisa crescer pra que as expectativas estejam alinhadas de novo. Porque se você vê que essa pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, que está dando tudo de si, mesmo dando tudo de si, você sabe que ela não vai nunca poder te proporcionar o que você espera dentro de uma relação, aí nesse caso é muito complicado. Porque senão vai ser a sua vida inteira dando murro em ponta de faca, achando que se você tentar o suficiente, se você falar o suficiente, se você explicar o suficiente, se você fazer o suficiente, aí essa pessoa vai se tornar aquela pessoa que você precisa. Só que aí você se pega passando a sua vida inteira num relacionamento em que você tá apaixonada pelo potencial dessa pessoa, pela ideia que você tem dessa pessoa, pelas expectativas que você tem em cima dessa pessoa, e não por essa pessoa em si. E isso não quer dizer que exista necessariamente um vilão. Não quer dizer que o seu parceiro ou sua parceira seja, na verdade, uma pessoa negligente, uma pessoa que não se importa, uma pessoa que não te ama. Às vezes são simplesmente
pessoas com necessidades diferentes, com visões de mundo diferentes e com demandas diferentes e expectativas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que para você é muito importante você ter um parceiro que toma frente e tome decisões. Você, sei lá, uma pessoa muito indecisa. Você demora horrores para decidir as coisas e isso pode ser em relação a um destino de viagem, o que comer no jantar, e você precisa de um parceiro que tome decisões por você. Cara, eu preciso de alguém que simplesmente escolha ou que, sei lá, se a gente tá no aeroporto, saiba pra onde que a gente tem que ir, saiba qual é o portão. Eu não quero pensar. Eu preciso de uma pessoa que simplesmente faça esse tipo de logística chata pra mim, porque eu não gosto de tomar liderança, me irrita, me frustra. Aí você começa a namorar o cara que é super good vibes, no estilo deixa a vida me levar, e você não tem esse apoio que você gostaria de ter, do cara que pega e toma as decisões e faz e não sei o que, e você não tem que meio que pensar em nada. E ele não vai mudar, é o jeito dele, ele é uma pessoa tranquila, e não é que, tipo assim, é o cara encostado que só tá esperando você resolver tudo não, tá? Ele é simplesmente aquela pessoa que não se estressa pra nada. Cara, tá tudo bem, a gente vai chegar lá no portão e vai tá lá, e calma, e isso, e ele é desse jeito. Ele consegue fazer as coisas por ele não é um bebezão, ele não tá te olhando como se fosse mãe dele, que você precisa resolver tudo. Ele é simplesmente uma pessoa que, cara, pra ele tanto faz se a gente vai comer no japonês ou se a gente vai comer pizza, escolhe aí você. Ai, que tanto faz, tá tudo bem. Porque tem gente que é assim. Sabe quem é assim? Meu marido. Nossa, ele é 100% essa pessoa. Ele é a pessoa que, cara, você quer isso aqui? Então tá, então a gente vai fazer isso. Ah, você quer ir pra tal lugar? Então tá bom, a gente faz isso. E ele, se a gente for pegar e fazer uma viagem, por exemplo, principalmente viagens de carro, eu sou a pessoa que vou decidir aonde que a gente vai, quais são os restaurantes, o que a gente vai fazer em cada dia, qual é o itinerário, e eu gosto de ter esse controle. Eu sou, sim, uma pessoa controladora, pro bem e pro mal. Isso aqui não é novidade pra ninguém, já falei isso aqui em praticamente todos os episódios, e foi muita terapia aí nas costas pra dar uma acalmada nesse meu lado, mas eu gosto de tomar a frente das coisas. Eu gosto de sentir que eu tenho controle das decisões ali e isso me deixa mais calma. Eu tenho muita dificuldade de delegar. Às vezes eu gosto e quando eu preciso que seja uma coisa do tipo, ai amor, olha, realmente tá muito difícil, eu não tô a fim de decidir, escolhe pra mim, ele vai lá do jeito dele, ele vai decidir e eu vou na dele. Só que isso são casos pontuais, porque na grande maioria dos casos eu quero tomar a frente. Então é ótimo, porque ele é uma pessoa que não liga pra tomar a frente, eu sou a pessoa que gosta de tomar a frente. Só que o que eu tava falando é que quando a gente vai, por exemplo, em viagens de carro, eu fiz toda a logística. Então, a gente tá saindo daqui do Arizona, a gente vai de carro até Los Angeles, por exemplo. São mais ou menos 6 horas de carro e a gente vai ficar lá uns 3 dias. Eu sei aonde que a gente vai, eu sei os restaurantes. Não necessariamente em todas as férias. As últimas férias que a gente teve, sinceramente, todas do ano passado, eu só sabia qual era o destino e quando a gente chegava lá, eu ia descobrindo o que tinha pra fazer à medida que a gente tava lá. Mas ainda assim, eu sempre fui a pessoa que falava, não, então amanhã a gente vai fazer tal passeio, amanhã vamos em tal lugar, eu vi aqui que esse restaurante aqui é bom, então vamos ali. Só que ele é a pessoa que, por exemplo, em termos de colocar todas as malas no carro e ter certeza que tá tudo ali certinho, que as coisas do Fidel, eu não sei se dá pra ver o Fidel na câmera, eu realmente espero que esse ângulo dê pra ver o Fidel, porque ele tá dormindo aqui, que tá a coisa mais fofa do mundo. Mas enfim, ele vai ser a pessoa que pega todas as coisinhas do Fidel, sem eu ter que falar. Eu tenho certeza que na hora que eu entrar no carro, vai estar tudo ali e eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Então, ou seja, a gente consegue alinhar as nossas expectativas baseado nas nossas personalidades ali. Só que imagina se eu fosse a pessoa que eu preciso muito que outra pessoa tome iniciativa, que outra pessoa faça toda essa logística. Cara, eu ia estar fadada a uma vida de ser colocada pra baixo, de não ter as minhas expectativas atendidas e as minhas necessidades atendidas na nossa relação, porque ele não é essa pessoa. Ele é uma excelente pessoa, mas não é da natureza dele pegar e fazer e logística e controlar. E não cabe a mim querer empurrar esse tipo de mudança em cima dele. Porque claro que existe o crescimento emocional, a gente vai mudando ao longo da vida porque a gente amadurece, a gente vai se moldando em alguns aspectos pra gente conseguir ser um bom parceiro, uma boa parceira dentro da relação, então a gente abre mão de algumas coisas da nossa personalidade, a gente adere outras, é tudo, relacionamento é se encontrar no meio do caminho, sabe? Tipo, não tem como você viver um relacionamento em que é 100% a vontade de um ou 100% a vontade do outro. E isso é um relacionamento tóxico. Todo relacionamento tóxico é um relacionamento em que uma das partes abdica de
tudo que ela ama e de todos os valores que ela tem, de tudo que é importante pra ela em prol da outra pessoa. Isso é um relacionamento tóxico. Mas em relacionamentos saudáveis, sempre vai ter que existir os dois tendo que abrir mão de certas coisas e se adaptar em outras coisas e se encontrar no meio do caminho, no meio termo. E em algumas áreas é o seu parceiro que vai ter que mudar, em outras áreas é você que vai ter que mudar, e tudo bem, porque são os dois crescendo juntos. E é muito lindo isso, de verdade. É muito legal quando os dois estão crescendo nos aspectos que precisam crescer para conseguir se encontrar num relacionamento legal e continuar seguindo em frente, caminhando junto. Então, voltando ao assunto, não é o nosso papel também mudar a pessoa em todos os aspectos da vida dela, como se a gente tivesse que resetar aquele ser humano para ele caber exatamente dentro dos nossos padrões e das nossas expectativas e ser exatamente o que a gente quer que ele seja. Apesar de eu achar que homens, no geral, são apenas o Ken, e nós somos realmente Barbies... Apesar de eu achar isso, eles não são de verdade apenas o Ken, entendeu? Eles são pessoas, seres humanos e merecem sim ter a sua própria individualidade, serem respeitados por essa realidade, por essa individualidade, do mesmo jeito que a gente também merece ser respeitado pela nossa individualidade. Então, não cabe a gente querer mudar tudo na pessoa, porque se você for parar pra pensar, qual é o sentido de você estar com quem você tá se você acha que você tem que mudar tudo nela? Tipo, se nada nela, nessa pessoa, te agrada e você quer mudar tudo nela, então talvez você precise de outra pessoa. É normal você olhar e ver alguns defeitos e você, em alguns defeitos, você vai ter que simplesmente aprender a conviver com eles e passar por cima, e até em algum momento você vai acabar estranhamente amando alguns desses defeitos, e vão ter os outros defeitos que você vai ter que conversar e você falar, olha, daqui pra frente não tem como, isso aqui é muito importante pra mim, eu preciso que você faça desse jeito, e aí é quando a pessoa vem, e se é uma boa pessoa que quer fazer a relação dar certo, ela vai ajustar aquilo, ela vai começar a melhorar nessa situação, ela vai começar a dar os passos necessários, porque ela sabe que aquilo dali é importante pra você, é inegociável pra você. As coisas inegociáveis de uma relação, elas precisam ser colocadas claras, precisam que ambas as partes entendam o que é inegociável um para o outro dentro de um relacionamento. Aí vai caber das duas partes olharem para aquilo que é inegociável de um para o outro e falar, não, eu consigo. Mesmo que agora eu não consiga fazer tudo isso, eu sei que eu consigo fazer isso sim e que vai ser bom pra gente. E aí você vê se o inegociável é negociável ou não dentro de uma relação. E aí eu volto naquela questão toda das linguagens do amor que eu falei sobre no episódio 18, 17, 16, sei lá. É o episódio que eu falo sobre isso é tóxico, então eu falo dos meus traços tóxicos, eu falei sobre as linguagens do amor brevemente, e claro que a gente tá falando aqui de relacionamento, então eu vou trazer um pouquinho pra esse episódio, em que existem 5 linguagens do amor. É um livro, então você pode procurar. Eu li esse livro logo no início do nosso casamento, fiz ele ler também, pra mim. Aliás, pra gente foi super importante e a gente leva isso a sério até hoje. E é impressionante como toda vez que a gente tá extremamente desalinhado um com o outro, é porque os dois caíram no lado tóxico da nossa relação, de não amar o outro da maneira que ele ou eu, por exemplo, né, no nosso caso, enxerga e sente amor. Trazendo de volta o que eu tinha falado já naquele episódio, então se você já escutou aquele episódio, desculpa, mas eu vou meio que repetir. As 5 linguagens do amor são tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque físico, presentes e atos de serviço. Dessas linguagens do amor, aquelas que são mais importantes pra mim, que é quando eu realmente me sinto vista e amada, em qualquer tipo de relação. A primeira de todas, pra mim, é um tempo de qualidade, então é sair com a pessoa que eu amo, a gente vai pra um date, e não precisa ser nada chique não, tá, gente? Pode ser literalmente estacionar o carro e sentar na mala do carro pra ver o pôr do sol. Que a gente esteja junto, trocando, tendo uma conversa que seja estimulante, dando risada, eu prestando atenção nele, ele prestando atenção em mim. E às vezes não precisa de evento nenhum, às vezes é literalmente um domingo de manhã que a gente senta cada um de um lado do sofá e a gente começa a conversar e de repente se passaram 3 horas e a gente tá trocando ideia 3 horas e foi incrível. Tipo, foi melhor do que qualquer restaurante chique que você possa me levar, porque a gente teve aquele tempo junto de qualidade. E a segunda coisa são atos de serviço. Eu sou a pessoa que não necessariamente liga pra essas palavras de afirmação e declarações públicas de amor. Eu acho fofo, mas eu não me importo. O que eu me importo é se ele tá fazendo as coisas que me fazem sentir amada. Então, por exemplo, eu chegar em casa e se ele ficou em casa, né, durante o dia e eu sair pra trabalhar ou pra fazer as coisas e a casa está organizada,
Isso pra mim importa. Ele colocar todas as malas no carro e eu não ter que me preocupar com isso, porque eu sei que ele vai cuidar disso, pra mim importa. Agora, no caso dele, as principais dele são toque físico e palavras de afirmação. Então, pra ele é muito importante que eu fale o quanto eu amo ele, o quanto ele é especial, o quanto eu acho ele um ótimo ciclista, a opinião dele que ele tem sobre os meus treinos de corrida importa muito. Enfim, é eu falar pra ele todas as coisas que eu amo nele e, óbvio, o toque físico, que é o beijo, o abraço, o carinho, eu dormir abraçadinho. Tudo bem que a gente não dorme abraçado a noite toda, porque isso pra mim seria impossível e ele também não liga pra isso. Mas assim, a gente sempre deita pra dormir, a gente fica uns, 15 minutos conversando, abraçadinho, fazendo cafuné. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a se bicar na nossa relação, quando começa a rolar um estresse, umas falhas de comunicação, a primeira coisa que acontece é que eu me fecho. E geralmente o primeiro impulso vem de mim mesma, tá? Tô sendo muito sincera aqui com vocês porque a gente é amiga. Então o primeiro impulso vem de mim, eu me fecho. E aí eu me fecho, eu me isolo, porque, como a gente falou no traço tóxico, o seu traço tóxico da sua linguagem do amor é fazer exatamente o contrário do que você deveria fazer pra se sentir amada. Então, se estar junto e conversar e conectar é importante pra mim, se eu tô chateada, eu me isolo. E aí, a partir do momento que eu me isolei, eu não quero falar e eu não quero que me encostem. Pelo amor de Deus, ninguém bota a mão em mim. E o que ele precisa? De carinho e de palavras, de comunicação. Comunicação pra ele é muito importante. Comunicação clara. Entender exatamente o que eu tô pensando. Isso pra ele é muito importante. E eu não faço nada disso. Então, do meu lado, eu elimino o que é importante pra ele pra se sentir amado. Aí, o que ele faz de volta? Foda-se, se ela não tá falando comigo, não tá me dando atenção. Eu vou deixar ela fazer as coisas dela, eu vou fazer as minhas. Não que ele pare de fazer as coisas da casa que precisam ser feitas, tipo lavar a louça, levar o Fidel pra fazer xixi. Não, ele continua fazendo essas coisas. Mas aquele plus, entendeu? De fazer uma coisinha mais legal ali por mim, de ir naquele quilômetro extra, vai? Não rola mais. Sair pra fazer alguma coisa, ter alguma ideia de date, ou simplesmente querer ter uma conversa extensiva, não. E aí, a partir desse momento, eu começo a me sentir o quê? Rejeitada, abandonada, não vista. E aí, quanto mais ele faz isso, menos eu quero o quê? Abraçar ele, beijar ele e ficar com ele. Você tá vendo o quanto isso vai aumentando na relação? E aí, eu fico cheia de expectativas frustradas que não estão sendo atendidas. Ele também. A gente, ao invés de consertar o que precisa ser consertado internamente, que é eu rever a minha atitude e ele rever a atitude dele, a gente continua projetando um no outro as nossas expectativas que não estão sendo alcançadas e aí vira uma grande bola de neve. E não tem jeito, a gente sempre vai brigar se isso acontecer. E vai acontecendo inicialmente aos poucos, sem os dois repararem. Não é, pelo menos no nosso relacionamento, não é uma coisa que acontece assim da noite pro dia, mas vai acontecendo e vai deteriorando até ficar impraticável. E quando fica impraticável é quando estoura, é quando geralmente eu, que tô quieta e não quero falar e não quero ter uma comunicação clara, explodo de uma vez só e aí eu falo tudo aquilo que tá me machucando e aquele ressentimento e aí ele fica super chateado e aí ele devolve de volta com palavras mega afiadas. E se tem uma coisa que é um grande problema no nosso relacionamento é que tanto eu quanto ele somos ótimos argumentadores. Uma coisa que a gente teve que aprender muito no nosso relacionamento e que eu acho que a gente já tá infinitamente melhor foi aprender que, cara, quando a gente tá brigando, a gente não pode ficar um contra o outro tentando ganhar o argumento, porque é isso que a gente sempre fez. A gente começa a argumentar e aí, mesmo que a gente, no fundo, a gente sabe que aquela pessoa que ela tá falando ali tem um fundinho de razão, a gente se nega a ver aquilo dali. A gente simplesmente passa um pano em cima daquilo e fala, não, mas isso aqui... E aí a gente começava, a gente não faz mais isso. Mas o que a gente começava a fazer era, a gente começava a brigar por uma coisa específica, tá? Só que como tinha já semanas dos dois com as nossas necessidades amorosas não sendo atendidas, em vez de a gente brigar e falar apenas sobre aquela coisa específica, de repente a gente tá jogando outras coisas, às vezes coisas que aconteceram anos atrás em cima daquilo. No final das contas já se passaram 8 horas, a gente tá brigando sem parar, os dois já choraram horrores e a gente nem lembra por que a gente começou a brigar. Todas as brigas que a gente tinha, eu nunca lembrava por que a briga começou. Porque, na verdade, a gente tava brigando sobre tudo. Por tudo. Tudo aquilo que a gente deveria ter comunicado um com o outro e atendido um ao outro, na semana anterior, que não rolou. E hoje em dia, graças a Deus, a gente tá, assim,
muito melhor. Assim, eu não sei nem explicar o quão anos-luz a gente tá melhor em relação a isso. Isso quer dizer que a gente não briga? Não, infelizmente não. A gente briga ainda. Mas, quando a gente briga atualmente, a gente se atém ao problema. Ao invés de ficar voltando, mas aquela vez, porque a gente lembra que estamos no mesmo time e que a gente quer ganhar junto esse argumento. A gente quer vencer o argumento em si, a gente não quer vencer um ao outro. Porque se você tá num relacionamento em que você quer vencer o seu parceiro ou ele quer te vencer o tempo inteiro, então não é uma parceria. Se vocês são parceiros, então pra ter parceria vocês têm que estar juntos no mesmo time, tentando ganhar de uma situação em comum, de um problema em comum. Coisas que um relacionamento longo, duradouro trazem, que é aprender a refinar o processo, aprender a refinar como lidar com outra pessoa, porque eu acho que isso é uma coisa que não acaba nunca. A gente sempre tá aprendendo a lidar com outra pessoa. Mas voltando ao assunto das expectativas e voltando para as linguagens do amor, eu acho importante você entender o que é que você enxerga como amor dentro de uma relação e o que o seu parceiro enxerga como amor. Porque muitas das vezes o que acontece é que você está amando aquela pessoa da maneira que você gostaria de ser amada e vice-versa. Só que não necessariamente a outra pessoa está enxergando ou entendendo que aquilo que você está fazendo é amor. Tipo, ela até enxerga aquilo como amor, mas ela não sente aquilo como amor. E aí eu acho que nesse caso, cara, cabe simplesmente uma comunicação clara, uma conversa. Eu acho que existe tanta essa baboseira que a gente vê em filme e série, livro. Existe essa ideia de que se uma pessoa te ama o suficiente, ela vai adivinhar o que você precisa. Ela já vai saber tudo que você precisa no relacionamento, ela vai te amar do jeito certo. Você não precisa comunicar nada, porque, comunicar o que eu preciso pra ser amada não é romântico. Amiga, não é pra ser romântico o tempo inteiro tudo. Às vezes as coisas precisam ser práticas. E comunicação clara não é necessariamente uma coisa romântica, mas ela é prática. E isso vai ajudar a estimular o romance lá na frente. Então, talvez a conversa em si seja meio broxante, mas as consequências dela, quando são realmente entendidas por ambas as partes, as consequências positivas dela são muito românticas. O que vem depois vai ser romântico ao longo do tempo. Mas as conversas em si que você tem que ter num relacionamento para ajustar ali as expectativas um com o outro, não são românticas, elas são práticas, elas são pra resolver, porque você está convivendo com outro ser humano. Um relacionamento, principalmente um relacionamento longo, um relacionamento em que ambos moram no mesmo lugar, é um relacionamento com outro ser humano, acima de qualquer coisa. Do mesmo jeito que eu já falei em 1 milhão de episódios que pai e mãe, antes de serem nossos pais, são pessoas. Antes do seu namorado, do seu noivo, do seu marido, do seu parceiro, ou então da sua parceira, enfim, da pessoa que você tá junto. Antes dela ser a pessoa que está com você, ela é uma pessoa. Ela vai ter o sistema de crenças delas, ela vai vir com os traumas dela, ela vai vir com as questões dela, e você vai ter que segurar esse BO aí se você ama essa pessoa, porque ela vai ter que fazer o mesmo por você. O Steve atravessou um transtorno alimentar comigo. Você acha que foi legal pra ele? Você acha que ele queria passar por isso? Claro que ele não queria passar por isso. Não só porque doía muito pra ele ver a mulher que ele ama sofrendo daquele jeito, mas porque também teve um impacto nele muito grande. Do mesmo jeito também que tem outras questões nele, e aqui eu não vou falar sobre, porque isso é uma individualidade dele, e eu escolhi ser uma pessoa que vem aqui pra você e fala sobre o meu transtorno alimentar e os meus problemas. Eu escolhi isso. Ele é uma pessoa privada e ele não escolheu falar sobre os problemas dele. Então, eu não tô falando aqui, parece do jeito que eu tô falando, que ele é um santo, que o problema é que sou eu da relação. E por muito tempo eu acreditei nisso. Graças a Deus, terapia me mostrou que não é bem assim e que ele tem as falhas dele, ele tem os problemas dele. Só que eu não vou falar sobre nenhum deles porque isso é da vida pessoal dele. Ele também tem as falhas dele, os defeitos dele, e eu não necessariamente gostaria de ter que lidar com essas coisas. Escolhi lidar, apesar disso, porque eu amo ele, porque eu entendo que todos nós temos problemas e que as partes boas dele e a pessoa que ele é e as coisas que eu admiro nele são mais importantes do que as coisas que são difíceis na personalidade dele. Até hoje, por enquanto, o que foi decidido entre nós dois é que as nossas partes boas e o quanto a gente se soma positivamente é mais importante e maior e mais profundo e mais significativo do que as partes em que a gente não se soma, em que às vezes é ele que vai ter
que segurar o meu BO e ter que lidar com aquele meu trauma, e às vezes sou eu que vou ter que segurar aquele BO dele, lidar com aquele trauma dele, e a gente vai ali juntos, caminhando, um apoiando o outro. Então eu acho que é muito importante você pensar se você e o seu parceiro, a sua parceira, se amam da maneira que ambos gostam de ser amados, ou se vocês estão tentando se amar da maneira que cada um enxerga amor. E aí isso me lembra um vídeo que eu vi no TikTok há uns meses atrás que explodiu a minha cabeça. Assim, explodiu. Inclusive eu coloquei esse episódio aqui, esse tema, pra falar sobre esse tema já tem um tempão por conta daquele vídeo. É um vídeo em inglês, então, e eu não vou saber quem foi a pessoa que fez isso, foi um cara em inglês. E aí o que ele fala é que em muitíssimas relações o que acontece, por que dá errado, é que a gente escolhe estar com alguém baseado em como ela nos faz sentir e não necessariamente pela pessoa que ela é. Vou repetir. Em muitas relações, a gente escolhe estar com alguém baseado em como ela nos faz sentir e não necessariamente pela pessoa que ela é. Quer dizer que no minuto em que aquela pessoa, por algum motivo, não te faz sentir da maneira como você acha que ela deveria te fazer sentir o tempo inteiro, você decide descartar ela. E vice-versa. Vamos supor que você tá num relacionamento e você tá com essa pessoa há 6 meses. Como eu falei no início do episódio, início de relacionamento, tudo muito maravilhoso, os dois ali mostrando a sua melhor versão, querendo botar a sua melhor performance. Esse cara te faz se sentir maravilhosa, empoderada, amada, querida, respeitada. Você tá sempre feliz, você tá sempre rindo, você tá sempre tudo com ele. Aí no 7º mês junto, acontece um problema pessoal em que ele tá passando por um problemão ali que deixa ele super mal, e aí ele fica um pouco mais distante, a comunicação não fica tão bem, ele precisa de fato de alguém que esteja ali apoiando ele, sabe? E aí não necessariamente você tá se sentindo no topo do mundo, não necessariamente agora você é a principal prioridade da vida dele, você não é necessariamente a coisa que ele tá pensando da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, porque ele tá passando por aquele problema, e ele só precisa que você esteja ali por ele, mas enquanto ele tá atravessando aquele problema, talvez você não esteja se sentindo totalmente apaixonada, maravilhosa, nananana, que nem você estava antes. Porque ele não tá entregando aquele lado todo romântico, porque ele tá com outros problemas ali. Nesse momento que você precisa olhar e você precisa ser sincera. Eu gosto dessa pessoa, eu gosto de como eu me sinto com essa pessoa. Porque é impossível uma pessoa te fazer se sentir uou, maravilhosa, perfeita, querida, o tempo inteiro. Se você tá com uma pessoa tempo suficiente, vai ter horas que ela talvez te faça se sentir triste. E aí, de novo, entra o disclaimer de que eu não estou falando de relacionamento tóxico aqui, tá? Eu tô falando de relacionamentos saudáveis. Então, voltando aqui pra questão. Não necessariamente ela vai estar o tempo inteiro te fazendo se sentir a melhor pessoa do mundo. Se vocês dois vão estar sempre naquela sintonia. Vai ter horas que por motivos exteriores, por motivos que envolvem outras pessoas, que envolvem outros traumas, que envolvem outras coisas, aquela pessoa talvez não te faça se sentir daquele jeito que você gosta de se sentir quando tá com ela. E é aí que você vê quais são os seus reais sentimentos para uma pessoa. Porque quando você ama alguém pela completude dela, por tudo que ela é, você consegue navegar esses altos e baixos. Porque você admira aquela pessoa, porque você ama aquela pessoa, porque você quer estar perto daquela pessoa, porque você sabe que quando aquela pessoa tá bem, ela te faz se sentir incrível e invencível. E quando ela tá mal, você sabe que você pode ajudar ela ali a tirar ela daquele lugar, ou pelo menos ajudar ela a tomar os passos para sair daquele lugar, e que ambos crescem juntos com isso e que ambos se tornam ainda mais próximos junto com isso. E de volta, acontece o mesmo. Quando é você que não consegue entregar para aquela pessoa aquele sentimento de se sentir maravilhoso o tempo todo porque você está passando por algo, quando você tem que se mostrar vulnerável pela primeira vez num relacionamento, o que você espera daquela pessoa? Você espera apoio, parceria, você espera que aquela pessoa entenda que você não tá passando pelo seu melhor momento. Então é importante você ser sincero com você e se perguntar, eu amo essa pessoa ou eu amo a ideia que eu tenho dessa pessoa? E é claro que você, quando enxerga um potencial de crescimento nessa outra pessoa, você quer ajudar essa pessoa a alcançar e enxergar esse potencial. E às vezes o potencial ou não é enxergado, ou simplesmente a pessoa não quer chegar naquele potencial porque não importa para ela chegar naquele potencial. E é aí que as expectativas realmente não conseguem se encontrar.
E nesses casos, talvez seja sim melhor para que ambos sejam felizes, cada um ir para o seu lado, porque aí cada um vai poder se encontrar livre para encontrar outras pessoas que conseguem atender essas demandas. É importante a gente lembrar e normalizar que um relacionamento, para acabar, não precisa ter uma grande briga, uma traição, um abuso psicológico, físico. Às vezes o relacionamento acaba simplesmente porque são pessoas diferentes que agora querem coisas diferentes e precisam de pessoas diferentes para conseguir essas coisas. Terminar uma relação, e quanto mais longa essa relação é, sempre vai ser monumentalmente dolorido. Claro que vai doer, porque quando você termina um relacionamento, você não tá só dizendo adeus para uma pessoa. Você tá dizendo adeus pros sonhos que você tinha com aquela pessoa, pela vida que você idealizou com aquela pessoa. Você tem um luto que não é só o luto da perda daquela pessoa que estava na sua vida todos os dias. É o luto da versão que você era com aquela pessoa que vai parar de existir. Aquela pessoa que você era vai deixar de existir e você vai ter que encontrar uma nova versão sua para navegar esse pós-término. É um luto muito maior do que apenas perder uma pessoa, é perder toda uma ideia de vida que você tinha e perder todas as expectativas que você tinha, que você criou e foi aumentando e colocando tijolinho por tijolinho na sua cabeça durante todo o tempo daquela relação. E é óbvio que isso vai doer. E aí, ainda pensando em expectativas, é muito importante você pensar se as expectativas que você está colocando no outro e projetando no outro, na verdade, são expectativas que você deveria ter voltadas para si mesma. E isso também é outra coisa que eu não vejo as pessoas falando e que, no meu caso, com terapia, eu percebi o tanto que eu projetava as necessidades que eu me negava, que eu negava a mim mesma, na minha relação comigo mesma, eu projetava no meu relacionamento, esperando que o meu parceiro atendesse essas necessidades, quando não era o papel dele atender essas necessidades, e só me deixava mais frustrada com relação a ele, quando na verdade o que eu estava mesmo era frustrada comigo mesma. Então eu vou dar aqui um passo a passo de como isso funciona, e você pode me dizer, nossa, caraca, eu faço muito isso, ou então tipo, não, realmente é um problema dele, eu não faço isso. Então, o exemplo é o seguinte: vamos supor que você está passando por um momento da sua vida muito estressante. Tem várias coisas acontecendo simultaneamente, de várias frentes diferentes, e tudo combinado te deixando super estressada. E ao invés de você olhar para tudo que está te estressando e aceitar que aquilo dali tá te estressando e fazer as coisas por você mesma, que você sabe que te ajudam a aliviar estresse, então vamos supor que no seu caso, quando você tá muito estressada, muito ansiosa, quando tá muito difícil pra você, o que você precisa fazer é uma atividade física, ir dormir cedo, largar o celular e parar de ficar olhando o feed toda hora, se comparando com todo mundo, também é importante. Sair pra passear só você mesma, sabe? Tipo, ai, cara, eu vou num café, eu vou ler um livro. Você precisa, nesses dias que você tá mais estressada, cuidar de você. Chamar uma amiga pra sair, porque às vezes o que a gente precisa é conversar com outra mulher. Falei sobre isso no episódio passado sobre amizades. Só que o que você faz? Você, na verdade, para de fazer tudo o que você deveria fazer pra desestressar, porque você tá muito estressada e tem muita coisa acontecendo, você tem que fazer tudo. E ao invés de você fazer essas coisas por você, você automaticamente joga essa expectativa no seu parceiro, olhando pra ele e esperando que ele faça alguma coisa pra atender essas expectativas que você tem, pra se sentir cuidada, pra sentir que ele está cuidando de você da maneira que você gostaria de estar sendo cuidada nessa situação. Só que você não comunica isso pra ele, você espera que ele perceba e que ele leia pensamentos e que ele faça qualquer coisa que você acha que ele precisa fazer pra cuidar de você direito. Ele não percebe, ele tá vendo que você tá estressado e ele tá tentando ajudar ali da maneira que ele pode, mas ele tá fazendo tudo errado, tudo errado. Tudo que ele tá tentando fazer pra te ajudar não tá errado, não é desse jeito, ele não tá fazendo certo, ele não tá atendendo as minhas expectativas do jeito que ele deveria estar atendendo, porque nem você sabe exatamente como ele deveria estar atendendo essas expectativas. Só que ao invés de você parar e pensar que, na verdade, é você que tem que fazer alguma coisa por você, você só consegue ficar olhando cada vez mais todas as coisas que ele faz errado. E aí você começa a ver uns defeitos que você nem via antes. E aí tudo que ele faz te irrita. Até as coisas boas que ele tá tentando fazer pra te ajudar te irritam. Porque ele tá fazendo errado, porque ele tá invadindo o seu espaço, porque ele tá... Tudo te irrita. E você continua projetando em cima dele
essa expectativa que você mesma não tá atendendo a si mesma. E aí você vai jogando pra ele e aquilo vai aumentando, aumentando até que você explode. E aí você fala um monte de coisa pra cima dele. Ele não sabe de onde aquilo veio, de como aquilo aconteceu. Ele é pego totalmente desprevenido. E aí, ou ele fica só arrasado, ou ele começa a brigar de volta, falando: olha tudo que eu tô tentando fazer. E, enfim, e aí cria uma discussão gigantesca que poderia ter sido evitada se você, antes de mais nada, tivesse cuidado de você. Se você tivesse parado 2 minutos e pensado: talvez eu precise encher o meu próprio copo. E aí, não é que você vai cuidar de você sozinha. É um movimento que acontece de você não parar de fazer as coisas que você sabe que são importantes pra você, porque você tá estressada, e você comunicar e falar: amor, eu tô muito estressada, eu vou sair agora, eu vou dar uma esparecida, enfim, preciso desse tempo. Ele escutando isso, com certeza de maneira clara e direta, se ele é uma pessoa que te ama e que ele quer te ver bem, ele vai falar: beleza, amor, vai lá, faz isso. E quando você voltar mais tarde naquele dia ou no final de semana, ele vai fazer alguma coisa ali no dia a dia, ele vai começar a fazer as pequenas coisas que ele sabe que ajudam e agregam. Mas ele não vai estar cuidando de você e resolvendo todos os seus problemas e todos os seus estresses, porque a gente não pode delegar, entregar esse poder para outra pessoa, para ninguém. Ninguém é obrigado e ninguém deve ter o poder de consertar a sua vida. Primeiro, de novo, porque ninguém é obrigado, tá todo mundo também lidando com as suas próprias questões e tendo ali os seus próprios problemas. E segundo, porque, cara, você tá dando poder da sua vida pra outra pessoa. Você tem que ser a dona da sua vida. Você tem que ter o controle das suas decisões. Eu já falei que quando a gente delega todas as nossas escolhas, as nossas decisões pra outras pessoas, mesmo pessoas que a gente ama, muitas das vezes elas acabam escolhendo pra gente coisas que a gente não escolheria pra gente. E aí, depois de meses ou anos, é que a gente vai se tocar que a gente entregou todo o nosso poder de escolha e decisão e de cuidado na mão de outra pessoa, e agora a gente tá vivendo uma vida que não tem nada a ver com a gente, porque a gente simplesmente entregou todo o nosso poder de decisão pra ela. E isso é muito perigoso, porque aí lá na frente pode ser que você se encontre num lugar em que você percebe tudo isso de uma vez só, e você fica extremamente chateada, você fica extremamente frustrada, e aí você decide acabar com tudo de uma vez só. Quando que talvez se você tivesse ajeitado esse problema e comunicado esse problema na hora que aconteceu, anos atrás, isso não teria acontecido, se você tivesse agido de maneira diferente. Então, dá uma olhadinha nessas expectativas que você tá tendo aí e vê se, na verdade, não são expectativas que, na verdade, é você que não tá atendendo a você mesma. Enfim, não dá pra entrar num relacionamento com a expectativa de que o outro vai te salvar, porque não é o papel do outro te salvar e vice-versa. Não é o seu papel ter que salvar aquela pessoa. Às vezes o problema não é que você tem expectativas muito altas, às vezes você tem expectativas assertivas, você tá simplesmente depositando essas expectativas na pessoa errada, e a pessoa errada eu quero dizer que não é uma pessoa ruim, é simplesmente uma pessoa que não tem compatibilidade, não é possível para essa pessoa conseguir corresponder às expectativas que você tem. Você não tá pedindo muito. Você só tá pedindo pra pessoa errada. Tem conclusão aqui? Não tem conclusão aqui. São várias pontas soltas, vários questionamentos que você pega aí, tudo que eu falei pra você, você pensa no seu relacionamento e aí você faz o ajuste que você achar necessário. Porque eu não acredito em conselhos generalizados quando o assunto é relacionamento. Isso tudo é muito particular. Enfim, se você estiver afim de se relacionar com outra pessoa, se você já está se relacionando com outra pessoa, independente do estágio de relacionamento que você esteja, se conheça. Se permita ser curiosa com relação a você mesma. Se permita se perguntar quais são as coisas que você gosta de fazer, como você gosta, como você se sente amada, o que é importante pra você no relacionamento, o que você admira numa pessoa. A partir desse autoconhecimento do que importa pra você, você pode olhar e saber o que você tá procurando numa relação e alinhar as suas expectativas e os seus padrões de maneira correta pra entregar eles pra pessoa que consegue corresponder essas expectativas e esses padrões. Mas não vou terminar antes da nossa pergunta, como sempre. Então, pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu chazinho e anota aí a seguinte pergunta. Quais são as coisas inegociáveis pra mim dentro de um relacionamento? Não importa se você achar, essa pessoa ia achar que eu tô pedindo demais. Não, se é importante pra você, você não tá pedindo demais. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que foi na semana do Valentine's Day, que é basicamente o Dia dos Namorados. Acho que no mundo inteiro, só no Brasil a gente celebra em junho, então foi meio que temático. Eu quis lançar nessa semana, que também é uma semana de carnaval. Enfim, uma semana confusa pro brasileiro. Espero que esse episódio
performe bem, porque foi um episódio de um assunto super importante que vocês queriam ouvir muito, mas eu sei que é no meio de uma semana super caótica de carnaval. Mas é Valentine's Day, então eu achei que veio a calhar. Espero que você tenha gostado. Manda esse episódio para suas amigas que precisam ouvir isso também, que estão talvez tendo alguns problemas de relacionamento. Manda pro seu parceiro para ele escutar. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa aí o seu feedback. Até semana que vem. Beijo de luz. Tchau!